BRICS é um grupo de países em desenvolvimento que quer a prosperidade, mas quer a paz também. E eu acho que a busca principal no mundo que nós estamos vivendo hoje é a busca da paz. Uma paz que seja dinâmica, que já não é uma novidade. Já a igreja, em bulas e encíclicas, eu acho que foi o Paulo VI que disse que o desenvolvimento é o novo nome da paz. O BRICS é o novo nome do desenvolvimento. Nós, digamos assim, já acreditávamos numa multipolaridade, já acreditávamos num sul global antes que os nomes tivessem sido, digamos assim, elaborados e discutidos. Uma das primeiras decisões do governo Lula em matéria de cooperação com países em desenvolvimento foi a criação do IBAS, Índia, Brasil, África do Sul. A ideia eram 3 países democráticos, multiculturais, multiétnicos, cada um em um continente do mundo em desenvolvimento. E a China e a Rússia, volta e meia, demonstravam interesse de participar do IBAS. Isso nunca chegou a acontecer. Em paralelo a isso, o Lavrov realmente me procurou e sugeriu a criação do Foro BRICS, na realidade sem o S, porque dele não tinha África do Sul, era BRIC. Mas se você for ver, essa ideia, sem o nome BRICS, está presente no discurso de posse do presidente Lula. Ele dedicou, sei lá, uma página e meia, 3 minutos, à política internacional. E uma delas é fortalecer a cooperação entre os grandes países em desenvolvimento. E ele menciona, fora o Brasil, mais 4 países. São exatamente os países dos BRICS. Então, na verdade, quando o Lavrov fez essa sugestão, era mais a criação de um foro, para discutir ali na ONU. Aquilo foi evoluindo, depois fizemos uma primeira reunião fora da sede da ONU, mas de ministros, e a primeira reunião, mesmo de presidentes, foi em 2009, em Ekaterimburgo, sem África do Sul. Eu acho que é um momento marcante para a consolidação dos BRICS no formato original foi a primeira cúpula, a primeira reunião presidencial, que foi em 2009 em Ekaterimburgo. E o presidente Lula estava presente. Eu acho que esse foi o momento capital, porque foi a criação. Agora, mesmo antes da primeira cúpula, o que é interessante é que quando se começou a falar do BRICS, que já havia reuniões ministeriais, houve uma reunião do G20, uma pré-reunião antes da cúpula, aqui no Brasil, presidida pelo Mantega, do Guido Mantega, mas o presidente Lula estava lá. E o noticiário internacional, antecedendo a cúpula do G20, deu mais atenção aos BRICS do que ao G7. Então ali a gente viu que estava já formado. Inicialmente com uma conotação quase exclusivamente econômica, que tem até hoje muito, mas hoje é mais diversificado. Então, houve uma cúpula também em Fortaleza, importante, no governo da presidenta Dilma, e ali teve a criação do Banco dos BRICS, que é um momento também muito importante, o Banco New Development Bank. Permite uma coordenação que às vezes não é absoluta, obviamente, há diferenças entre os países, mas, por exemplo, na parte financeira, a possibilidade do uso de moedas, tudo isso é muito importante. Na área de comércio também, porque, inclusive, o desenvolvimento através, digamos, de financiamentos do próprio NDB, do Banco New Development Bank, do Banco dos BRICS, o maior conhecimento recíproco entre os países, isso tudo facilita muito o comércio, que tem crescido enormemente com quase todos os países. A existência dos BRICS nos ajuda também, como grupo, a contrabalançar outras parcerias e obter mais dessas outras parcerias. Sem falar no fato de que a existência dos BRICS também contribui para o reforço das relações bilaterais entre esses países. Nossa relação com a China, por exemplo, obviamente aumentou muito, porque a China cresceu muito, mas ela tem hoje uma familiaridade que eu não sei se teria se não fosse o BRICS. A liderança do presidente Lula dentro desse contexto é muito importante.
importante que seja um país democrático, é importante que seja um país plural e é importante que seja um país que tenha a capacidade de dialogar com todo mundo. Nós tivemos acordos importantes com os Estados Unidos, por exemplo, na área de trabalho, começamos a fazer na área de energia e temos um enorme número de projetos com a China. Não são muitos os países que têm a capacidade, haverá alguns, mas não muitos. A paz é o nosso lema principal. O presidente Lula é um pacifista ativo, quer dizer, não é pacifista só da teoria, ele age para contribuir para a paz.